Bem-vindos a mais uma edição do Foot Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as semanas, nós da Universidade do Futebol trazemos nos nossos canais uma personalidade que tem contribuições importantes para essa indústria no Brasil e no mundo. E hoje, com bastante alegria, nós vamos bater uma bola com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube. Ele que tem passagens e experiências em outros clubes e é uma das personalidades que vem lutando para a profissionalização e transformação do futebol. Bem-vindo, Rui. Obrigado, Luísa. Obrigado, professor Medina, Rafael. É um grande prazer estar aqui com vocês falando daquilo que a gente ama, daquilo que a gente vive há tanto tempo, né? Que é o futebol, a sua área estratégica, a sua gestão. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito bem. Rui, e você que tem essa carreira e agora está liderando aí o importantíssimo clube brasileiro, conta pra gente, executivo ou executor de futebol, como você vê essa profissão hoje, os desafios que ainda a gente tem no mercado e o que você espera dessa profissão em médio e longo prazo? Essa é uma pergunta muito bacana, porque ela te permite olhar o presente, o futuro, né, e projetar coisas. Eu acho que tenho para mim que nós somos muito analisados, observados e avaliados pelas tarefas que executamos. Há uma falta de compreensão ainda do que se faz na execução de tarefas, mas sobretudo na gestão estratégica no departamento de futebol profissional, né? E exatamente essa visão míope, de alguma forma distorcida, que faz com que nós tenhamos um processo mais lento de implantação de processo no futebol brasileiro, sobretudo, porque ainda se olha muito para a tarefa, se olha muito para o final, não se olha para o meio, não se olha para a visão sistêmica. Eu venho de uma formação em que a visão sistêmica é fundamental, e quando eu assisto e vejo o professor Medina falar de uma visão sistêmica, é exatamente essa visão que a gente não tem hoje. Ela não existe na avaliação do trabalho executivo, ela não existe no dia a dia do clube, e, portanto, somos vistos como executores de tarefas, quando, na verdade, nós temos uma função que é fundamental na formatação da estratégia, na formatação do plano de ação. Os clubes estão percebendo isso, os clubes estão começando a trazer o executivo mais para funções que nos cabem, né? Mas ainda somos muito vistos como executores. Eu penso, desejo, com muita energia, com muita força, que num futuro próximo a gente possa ser visto como executivos, né? De uma forma mais lato sensu, uma forma mais ampla, que é o que todos nós desejamos. Excelente, Rui. Vou passar para o Medina. Rui, a gente nota, né, estudando um pouquinho assim a estrutura organizacional dos clubes e particularmente os estatutários, né, esse modelo estatutário, né, que é o que prevalece ainda, que é hegemônico no futebol brasileiro, a gente nota que, se você estudar o organograma do executivo, né, do diretor executivo de futebol assim para baixo, há um movimento já há décadas no futebol de profissionalização, né? São as diferentes disciplinas que vão sendo agregadas ao departamento de futebol, né? Mas do diretor executivo para cima são os estatutários, que são todos amadores, que não têm conhecimento e que têm, né, a dimensão política, e o poder está na mão né, dessa turma de cima, vamos dizer assim, da hierarquia do organograma, vamos dizer assim. E aí o papel do diretor executivo, ele tem essa característica, né? Lidar com profissionais abaixo dele e com não profissionais acima dele, que têm o poder, né? Como é que é esse conflito aí na cabeça de um diretor executivo? Eu acho, professor Medina, que é mais uma capacitação que tem que se buscar, né? É completamente diferente de qualquer organização empresarial, por exemplo, de qualquer organograma que se possa encontrar numa grande corporação, e nós trabalhamos em grandes corporações, ainda que sejam clubes médios e pequenos, a forma como o trabalho da gente é exposto nos permite dizer que sempre são grandes coisas, grandes corporações, né? Eu trabalhei em vários clubes, todos eles associativos, porque esse é um modelo que vigora no Brasil. Nós não estamos falando aqui de uma Premier League, onde um clube tem dono,
Trabalhei num clube que tinha uma visão muito empresarial, que para mim foi o clube que mais se assemelhou a um modelo absolutamente empresarial, que foi o Atlético Paranaense, que vocês conhecem bem. Mas eu sempre lidei, desde muito cedo, na minha atividade profissional, com esse, não digo um dilema, mas com essa especificidade que o futebol brasileiro tem. Os dirigentes que têm um vínculo associativo com o clube. E eu estou autorizado a dizer, porque vivi isso também do outro lado, eu fui dirigente associativo, então eu tenho os dois lados de uma forma muito clara, que o sucesso desse convívio passa muito pelo perfil das pessoas, né? Se você tem um presidente que respeita o processo associativo, porque é isso que o fez virar presidente do clube, porque o clube assim se apresenta do ponto de vista social, empresarial, ou seja, é um clube associativo, mas ele entende que o papel do executor ou do executivo, né, ele tem as suas nuances, as suas especificidades, a sua área de atuação, e o estatutário está ali para potencializar que essa área possa ser desenvolvida na sua plenitude, existe êxito, né? Eu poderia citar vários exemplos de clubes que têm esse formato estatutário, né? O Grêmio, por exemplo, recentemente, um clube que se equilibrou, se fortaleceu do ponto de vista econômico-financeiro, conquistou títulos com um modelo de diretor executivo de futebol, supervisor de futebol, governança, compliance e dirigentes estatutários, né? Falando da minha realidade hoje, aqui no São Paulo, né? Eu tenho talvez a formatação mais diferente de todas que eu já enfrentei, né? Eu tenho aqui um dirigente estatutário, que tem um status quase que de um vice-presidente de futebol, a figura do presidente, mais adjuntos, e eu estou dentro desse contexto na área profissional. E tem sido um convívio muito positivo. Por quê? Porque eu tenho recebido apoio para que eu possa desenvolver a minha atividade de executivo profissional, ainda que num contexto estatutário. Às vezes isso nem sempre ocorre, às vezes ocorre uma competição, às vezes ocorre uma preocupação de que espaços sejam usurpados, né, de parte a parte, e isso num contexto em que você tem um cenário de trabalho em que tudo que você faz repercute na imprensa, pode te gerar problema. Então, eu estou querendo dizer que está tudo certo? Não, não está tudo certo, né? Eu acho que nós temos que entender que estamos num futebol em que o processo associativo ele é vigorante, ele é muito forte e há uma tendência, na minha avaliação, de que ele permaneça por muitos anos. E dentro desse contexto, o executivo de futebol profissional, ou quem quer exercer essa profissão, tem que desenvolver essa habilidade de transitar nesse mundo completamente diferente, onde você vai ter que ser altamente qualificado, altamente produtivo, entendendo as nuances todas que tem um contexto político, ou seja, o momento de falar, o momento de ouvir, o momento de dar um passo para trás, o momento de vir para frente, né? Então, assim, eu não digo que são coisas incompatíveis, ao contrário, porque se eu dissesse isso, o mercado não nos absorveria mais, porque os clubes são associativos, né? Mas eu creio que é um processo de amadurecimento, de parte a parte, de parte do executivo, de entender que ele sempre vai ter que lidar com contextos políticos, e de parte do estatutário, de entender que não há mais como prescindir de uma visão profissional no futebol. O futebol não pode mais trabalhar só com pessoas que estão ali para ser voluntários, para se entregar. Essas pessoas podem nos ajudar muito, mas elas não podem mais estar exclusivamente nos clubes. Rui, eu queria pegar um gancho, porque essa fala sua é extremamente relevante nesse momento do futebol. Eu, que você sabe, venho do mundo corporativo. O que eu tenho visto bastante, principalmente nessa última eleição, como você disse, no próprio São Paulo, quer dizer, quando eu vejo o Júlio Casares, por exemplo, se você pega a carreira dele, a expertise, o profissionalismo, tudo que ele realizou, né, e toda a reputação da competência dele, a gente começa a ver profissionais desse calibre que vêm a apoiar, como você disse, né? Como eu vi esses dias recentes conversando com um clube, e eu conversava com um grupo de gestão desse clube no mandato novo, e encontrei nesse grupo de gestão voluntários numa transição que são meus colegas de conselho, né? Perfeito. São meus colegas de agência, enfim. Então, como é que você vê isso? Porque ao mesmo tempo que é muito animador, né, de ânima mesmo, a gente se investe mais, esses estatutários vindo de carreiras brilhantes, e aí, como você disse, essa
esse combinado vai fazer muito sentido, e ao mesmo tempo que eu tenho visto, dando curso aqui na universidade, em outros lugares, são profissionais como você, e profissionais também que vêm do mercado se interessando pelo futebol. A mim me dá uma esperança incrível de uma jornada mais acelerada de profissionalização. Você concorda? Concordo. A minha experiência no futebol, a forma como eu venho a exercer a profissão de diretor executivo de futebol é exatamente o que você está dizendo. Ou seja, eu era um advogado atuante, tinha uma carreira muito bem consolidada, tinha vínculos com o esporte há muito tempo, comecei a desempenhar minha atividade profissional no clube de forma voluntária, né? E não foram 8 meses, foram 8 anos, em que eu perpassei todos os setores de um clube de futebol, e quis o destino, e não era uma coisa que eu tinha planejado, que eu virasse um profissional do futebol. Ou seja, mas eu tinha uma história de uma outra atividade que me agregou processo de negociação, conhecimento jurídico, convívios, e que eu pude trazer para o futebol e juntar com toda a vivência que eu tive depois dentro do processo de futebol, que me tornaram um profissional capacitado para viver várias experiências. Eu acho que isso vale também para o estatutário. Eu vou, de novo, falar do que eu estou vivendo hoje, né? Eu trabalho hoje com dois dirigentes estatutários, tem o presidente Júlio Casares, que desde a primeira conversa que tivemos me parecia muito claro o entusiasmo com que ele falava do processo de profissionalização, mesmo num clube extremamente associativo como é o São Paulo. O São Paulo é grandemente associativo, grandemente impactante no processo social da cidade, do mundo, pela sua característica associativa, né? Então, você não pode recusar ou desconsiderar essa história do clube. Mas, mesmo assim, ele implantou um tripé profissional, em que está aí o Biasotto, que é um profissional que dispensa comentários, né? Que tá, e num status de diretor executivo da formação, ou seja, não há hierarquia, eu não estou acima do Biasotto, nós somos igualmente importantes no processo. Eu acho que isso foi genial, porque eu já trabalhei em outros processos em que havia até uma hierarquia, ou seja, a formação num clube hoje é tão importante quanto o departamento de futebol profissional, porque um alimenta o outro, né? Aí temos o Muricy Ramalho, ou seja, que vem de toda uma expertise, de toda uma vivência de futebol que é indiscutível e que passa a ser um coordenador técnico. E, acima disso, as pessoas que conhecem os meandros do clube, né? Que é o Belmonte, o Nelson, né? Que são profissionais que, na sua vida privada, são extremamente exitosos, né? São caras acostumados à negociação, mas, mesmo assim, Heloísa, professor Medina, Rafael, enfim, os que estão nos ouvindo aqui, não há um conflito, ou seja, eu tenho plena autonomia para negociação, eu tenho plena autonomia para conduzir os processos, claro que sempre com a ciência do presidente, dos diretores. Então, assim, o que eu vejo no São Paulo hoje é talvez um modelo que caminha rapidamente para ser aquele ideal, ou seja, você ter dirigentes estatutários que têm expertise, ou seja, não caíram de paraquedas no clube, né? Que conhece o clube como eu jamais vou conhecer, como o Medina jamais vai, o professor Medina, assim, o Biasotto jamais vai conhecer, como talvez, claro, o Muricy conhece muito esse clube, né? Foi formado aqui. E essa mescla de percepções, essa mescla de óticas é que vai fazer com que a gente siga um caminho que possa trazer os tão famosos títulos, né? Que são ainda a métrica de avaliação dos executivos. Quantas taças conquistou? 2, 3? Sim, mas se não conquistou, não tem trabalho nenhum. Esse é o grande desafio. A gente tem que desvincular da métrica de avaliação de um profissional do futebol as taças e as medalhas, né? Elas são importantes, são, mas existem processos que se tornem um grupo de trabalho vencedor. E eu acho que aqui no São Paulo, falando da realidade que eu conheço hoje, a gente está caminhando para percorrer o bom caminho. Excelente, obrigada. Rafael? Rui, para a opinião pública em geral, para o torcedor, o papel do diretor executivo quase que se resume a um contratador de jogadores, né? E como você mesmo está falando aí, a função vai muito além disso. Eu queria que você comentasse um pouco uma fase da sua carreira que eu acho que você teve que exercer um papel de gestor de pessoas, como inteligência emocional muito aflorada, que foi quando você assumiu a Chapecoense, que foi pós o trágico acidente lá com a equipe, né? E também falasse um pouquinho da importância hoje que tem, na sua função, qualificar o clube nas questões de análise de desempenho, scout, que eu acho isso muito relevante
E na minha opinião, assim, de um cara que está de fora, eu acho que o Brasil está muito aquém ainda dos países da Europa, por exemplo. Queria que você comentasse essas duas questões. São duas questões que eu falo com muito prazer, porque tudo que eu vou falar para vocês aqui, obviamente, eu acredito no que eu falo, eu me entusiasmo com o que eu falo, porque eu vivo futebol de forma entusiasmada. Eu não consigo trabalhar e viver o futebol pela metade, né? O futebol ele é tão intenso dentro do campo quanto ele é fora, né? E Chapecoense foi mais do que um case profissional, né? Chapecoense foi um case pessoal, né? Eu me tornei um ser humano melhor depois que passei pela Chapecoense, né? E não é romantismo, não é força de expressão, isso realmente aconteceu comigo, né? E ali realmente eu vivi coisas muito profundas e eu pude constatar como você tem que, às vezes, ser racional num ambiente absolutamente emocional, né? Os meus primeiros dias na Chapecoense, cada vez que eu abria uma porta, eu via alguém chorando, né? E aquilo me tocava como pai de família, como marido, como filho, como irmão, né? Mas eu tinha que respeitar aquele choro, mas tocar as coisas, fazer com que as coisas acontecessem, porque tudo era muito rápido, tudo era muito urgente. E aí eu penso que foi um processo muito elucidativo, né? Por quê? Porque a gente acha que para ser um grande profissional no futebol você tem que abrir mão da paixão. Você não pode se deixar contaminar pela paixão. É o contrário. É a paixão pelo que a gente faz, é a paixão do futebol é que te faz levantar todos os dias e enfrentar, com o denodo que vocês enfrentam, por exemplo, a ideia de superar um tradicionalismo, uma coisa atávica, uma coisa quase medieval que ainda existe no nosso futebol, que é de dizer, isso é assim e sempre será assim, né? E esse é o grande desafio que a gente tem, é que com paixão mostrar que as coisas não são mais assim. E ali na Chapecoense eu vivi isso de uma forma muito contundente, porque eu tinha que respeitar a dor das pessoas, eu tinha que mostrar que aquele determinismo que foi estabelecido ali, que o clube não mais sobreviveria, que o clube não mais existiria porque muitas pessoas morreram. Não é que eu estava substituindo quem foi demitido, eu estava substituindo uma pessoa que morreu. Eu, comissão técnica, jogadores. Então foi um momento muito produtivo para mim como pessoa, em primeiro lugar, e eu pude aplicar tudo que aprendi, né, em quase 17 anos de clube, onde eu fui formado, que é no Grêmio, né? E sem abrir mão da emoção. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal, assim, e isso eu queria deixar aqui para quem puder nos ouvir. Você não precisa ser frio para ser um grande gestor de futebol. Você não precisa deixar de acreditar ou deixar de amar aquele esporte que a gente jogava na rua, que a gente organizava com os amigos, botava as pedras, fazia o gol, o chinelo na praia, a gente dividia as camisas. A gente ainda é movido por isso, né, professor Medina, Heloísa e Rafael? É isso que nos move, é isso que nos faz acreditar que todo dia que vocês estão pensando questões estratégicas, conceitos, visão sistêmica, para que tudo isso? Para que o nosso produto continue sendo lindo, para que as crianças continuem indo no estádio, para que o futebol continue a ser um mobilizador, um catalisador de coisas importantes. E ali na Chapecoense eu tinha um luto muito grande, mas eu vivi isso de uma forma muito contundente e acho que passamos, né, de uma forma muito exitosa por lá e eu acho que de tudo que eu trago da Chapecoense, o que realmente vale para mim é que eu me tornei uma pessoa melhor, né? E ali eu pude também ver que quando você adota processos científicos, processos organizacionais, lá eu tive que, por exemplo, atuar até na construção de salas, a gente não tinha salas adequadas, né? Eu tinha lá pessoas maravilhosas que me ajudavam, a Jo, que é uma pessoa carinhosíssima, que era a secretária do presidente, eu trouxe ela para dentro do futebol, eu fui trabalhando com as pessoas de lá, porque elas é que sabiam o que era pertencer à Chapecoense, eu não sabia, né? Então, esse é outro dogma que existe no futebol, que o processo de gestão, quando inicia num clube, você tem que trazer todo mundo de fora. Não, você tem que identificar talentos dentro do clube, porque esses talentos que te fazem ter claro que é pertencer ao clube, né? E isso foi uma coisa muito legal na Chapecoense. E lá, e aí eu acho que já faço o link com a tua segunda pergunta, nós só tínhamos uma forma de montar uma equipe competitiva. Nós tínhamos que entender o que era a Chapecoense, como jogavam as equipes da Chapecoense. Eram equipes de força e velocidade. Ou seja, quem jogava em Chapecó, e eu várias vezes fui adversário da Chapecoense, sabia que ia enfrentar equipes que se recusavam a perder, que tinham muita força física e uma transição muito rápida. E aí sentamos, na época, com o Mancini, que foi um cara fundamental no processo, depois
terminamos o processo com o Clay, né, que foi importantíssimo também, mas naquele momento nós tratamos a formatação da equipe de uma forma científica, ou seja, abrimos um mapa de mais de 100 atletas, identificamos perfil, identificamos métricas, ou seja, muita gente acha que a montagem de elenco da Chapecoense foi com sobras de equipes que nos deram jogadores. Não é verdade. O percentual de atletas que nos foram concedidos por empréstimo não chegava a 25%. O resto todo foi produzido dentro de uma análise muito científica de perfil, e não é à toa de que dos mais de 30 atletas que nós contratamos, 25, 26 permaneceram no ano seguinte, e desses 25, 26, 8 foram rentabilizados, foram vendidos, depois da Chapecoense, dentro do campo, se classificar para a Copa Libertadores da América. Então, assim, eu me alonguei um pouco, mas era a forma como eu tinha de traduzir algo que foi tão intenso, né? E algo que foi feito com profissionalismo, com emoção, mas com profissionalismo, sobretudo na formatação da equipe. Mas é interessante, né, Rui, esse exemplo que você dá, vivo, né, da Chapecoense e toda a tua narrativa, né, da forma como você encara esse ecossistema do futebol, né, como a questão da paixão é um tema apaixonante, né, desculpe a redundância. Sim, né? sim, E a gente que prega, né, esse olhar mais de tentar entender a complexidade através de uma abordagem mais sistêmica, né? É muito paradoxal, né? A preocupação que a gente vê ainda na narrativa das pessoas que vivem e convivem com o futebol, de querer separar razão de paixão, razão de emoção, né? Como se fosse possível você separar essas coisas, né? Que são a essência humana, né? A paixão que alimenta o nosso vínculo com o futebol, né? E falta um pouco essa reflexão e a tua resposta abarcou muito bem esse ponto, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você agora, que é um tema que nos preocupa dentro da Universidade de Futebol, né? Tem sido uma bandeira nossa, né? Atacar essas questões, e a gente sabe também que é uma preocupação sua, né? A gente sabe que há um crescimento muito grande do número de profissionais especialistas no futebol. Quanto mais a ciência vai evoluindo e o futebol vai se apropriando desse desenvolvimento científico, vai trazendo mais e mais especialistas, né, de diferentes áreas do conhecimento, né? Isso é uma tendência natural e que a gente nota muito pouca preocupação dos clubes em fazer a gestão disso aí, né? Então, é um problema para o treinador, que faz a liderança técnica, é um problema para o diretor executivo, que faz a liderança da gestão de uma forma geral, né? E a gente nota, dentro desse cenário de evolução, né, a gente nota dois grandes gaps, né? Um é que, embora cada vez mais a gente tenha bons especialistas, como a gente já comentou, não há uma formação, no sentido mais formal mesmo, para esses especialistas, né? A gente aprende a trabalhar no futebol trabalhando, né? Não há ainda não há algumas, né, algumas instituições já que oferecem, né, essa possibilidade, mas não há uma formação para o futebol, né? O preparador físico no futebol não aprende a ser preparador físico na escola de educação física. Ele aprende lá algumas generalidades e depois ele vai aprender em outros locais e na própria prática. E o outro gap é que não há um preparo formal, pelo menos, né, para trabalhos numa perspectiva sistêmica, né, transdisciplinar, né? O que há é uma abordagem, na melhor das hipóteses, é uma abordagem multidisciplinar, né, onde lá juntos os diferentes especialistas, cada um faz a sua, aquele princípio, se cada um fizer bem a sua, tudo vai funcionar bem. Isso não é visão sistêmica, né? A visão sistêmica é muito mais complexa do que isso. Como é que você vê, como líder, né, executivo, que a gente possa avançar nesses dois aspectos para o desenvolvimento do futebol? Desculpe a pergunta muito longa, mas acho que precisava ter esse contexto. A pergunta talvez seja o grande desafio que a gente tem, né, para o presente e para o futuro do futebol brasileiro. Eu vejo o processo de gestão e de formação de profissionais no futebol ainda muito intuitivo, né? Ele é muito fortuito às vezes, né? Mais do que intuitivo, ele é quase uma conspiração astrológica. A gente aparece num clube sem às vezes saber por quê, né?
Eu sempre que vou a Buenos Aires, e tenho o privilégio de ir seguido a Buenos Aires, existe uma livraria lá que é só sobre futebol, um apartamento quase, e tem lá 5 peças, todas cheias de livros sobre futebol, filosofia, modelo tático, mindset, tudo. E são todos escritos em espanhol. Ou seja, nós que somos o país do futebol, nós que exportamos jogadores, nós que exportamos tecnologia, nós que exportamos ciência, nós que exportamos inteligência de futebol, eu não consigo entrar numa livraria em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ter uma prateleira cheia de livros escritos em português. Portanto, a gente escreve pouco sobre aquilo que nós conhecemos. Eu não sei se é porque a gente conhece pouco, eu não sei se é porque a gente não tem estímulo para escrever, né? Ou eu não sei se é porque a gente continua fazendo as coisas de uma forma muito intuitiva, muito empírica e muito artesanal, às vezes até. Estou dizendo tudo isso, professor Medina, para confirmar aquilo que é a sua percepção, ou seja, nós não temos visão sistêmica no futebol ainda, né? Nós temos muito conhecimento aprofundado dentro de uma caixa. Essas caixas, não raro, elas não se interrelacionam, porque você vive num ambiente de constante pressão e de constante mudança de pessoas, inclusive. E, naturalmente, não há instinto mais forte no ser humano do que o de sobrevivência, né? Então, para sobreviver num modelo em que há muitas trocas, eu tenho monopólio do conhecimento, ou seja, não compartilho o conhecimento, porque eu tenho medo que, se ao compartilhar o conhecimento, alguém me substitua. E eu penso que, ao ser extremamente competente na minha especificidade, eu estou contribuindo para o sistema. Não estou, né? Então, assim, eu vivi muito isso no futebol, vivi muito isso na universidade, eu tive 16 anos, né? Muita gente com doutorado, com pós-doutorado, e que não conseguia falar contigo sobre a floresta amazônica, porque não tinha uma visão, não conseguia abrir a janela e ver que, pô, a gente precisa respirar, a gente precisa olhar um passarinho cantando, a gente precisa caminhar com os filhos na praça, na grama, descalço. A vida não é só o conhecimento estanque, né? Então, eu acho que o futebol vive muito esse processo de entender que, quanto mais profundamente específico eu seja, melhor eu sou. É um grande equívoco, né? Quanto mais eu entender os outros, quanto mais eu interagir com os outros, mais o sistema, né? Nessa visão sistêmica que o senhor fala tanto e que eu acredito piamente, o clube se fortalece. Então, assim, tem um gap de fato. Esse gap ele é comportamental, na minha modesta avaliação, porque as pessoas têm que ter mais coragem de enfrentar as coisas, né? De entender que, quando eu compartilho coisas da minha vida, quando eu compartilho meu conhecimento, eu me fragilizo, sem sombra de dúvidas. Mas eu estou qualificando o processo, né? Eu estou trocando as coisas, eu estou aprendendo. Eu sou um advogado que trabalho com futebol, que leio sobre psicologia, que gostaria de ter feito medicina, que gostaria de entender melhor psicologia, psiquiatria, para entender, porque o processo de gestão humana hoje ele está muito forte no futebol. Não há mais como fazer gestão de futebol se você não entender o ser humano, e o ser humano tem múltiplas faces, múltiplas variáveis. Então, eu não posso lidar com seres humanos olhando só para a cabeça do cara, né? Só para a sua parte física, né? Agora, no café da manhã, a gente estava conversando com o Hernan Crespo e a gente falava exatamente isso. O jogador de futebol não é um indivíduo que tem que ser analisado por métricas. Quantos quilômetros ele percorreu, quanto sprints ele deu, porque ele tem problemas emocionais, ele é um ser humano. As pessoas às vezes esquecem que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, que o Arboleda, que o Daniel Alves são pessoas que têm filhos, que têm frustrações, que têm decepções, que têm às vezes um processo de depressão, enfim. Então, essa falta de uma visão mais, eu vou usar uma palavra que eu nem uso mais, mas holística, assim, né? É que faz com que a gente ainda entenda que o futebol é específico, é caixas fechadas. A hora que a gente abrir essas caixas, professor Medina, e eu sei que vocês são os maiores destruidores dessas caixas, eu não tenho dúvida que a gente vai colher isso de uma forma muito, muito contundente. Rui, você faz lembrar, né, a sua reflexão muito rica, né, faz lembrar as palavras, você deve conhecer um filósofo do futebol, dos poucos do mundo, chamado Manuel Sérgio, né, que ele diz que os líderes no futebol eles têm que ser homens ou seres, né, pessoas de cultura, né? E ele complementa, né, você
Se você quiser saber de futebol só estudando futebol, você jamais saberá o que é o futebol, né? É muito exemplo Exato. que você deu, né? É, Essa noção de cultura, né? Que dá um embasamento e a qualidade ao seu trabalho, né? Muito boa reflexão, Rui. Obrigado. Ô, Rui, te escutando não parece uma entrevista, tá tipo uma aula, tá fantástico. que isso. E para ficar bem original, para a nossa audiência aqui que nos acompanha, você traz tanta originalidade para a nossa proposta do espaço do pensar estratégico, né? Porque o tático hoje e tal, tem um monte de gente falando. Mas eu vou fazer uma coisa que eu não fiz, eu vou levantar e vou pegar ali atrás um livro que foi, para quem acompanhou, acho que o Bill Gates apontou os 10 livros imperdíveis que ele leu na pandemia, e eu vou buscar um que eu estou começando a ler, que é exatamente o que você acabou de falar. Tá bom. Ô, Rui, aproveitando o momento aqui, essa questão que você falou da Argentina, do estudo dos espanhóis aí e dos estrangeiros, essa opção aí pelos técnicos estrangeiros, você acha que tem muito disso? Essa novidade que está aparecendo no Brasil aí nos últimos anos e a própria opção do São Paulo agora? Eu não separo qualidade por nacionalidade, né? Não acho que o indivíduo ter um passaporte que não seja o nosso o qualifique para exercer uma função. Agora, eu tenho absoluta convicção e eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores brasileiros, né? Eu tive uma experiência muito curta com um treinador venezuelano, mas que é um grande ser humano, uma pessoa que se dedicou profundamente para que a sua tarefa tivesse êxito, e o êxito desportivo ele não veio, e a derrota foi muito dura, e por isso ele teve a sua passagem interrompida, mas isso não faz com que eu, por exemplo, ao avaliá-lo, entenda que ele não é um profissional qualificado, né? Eu acho que muito mais do que uma nacionalidade, se busca hoje exatamente esse perfil que eu falava aqui, que a Heloísa foi lá buscar o livro, que é treinadores, metodologia de treino, né? Isso você tem hoje até como compilar isso, né? Você bota num computador lá método de treino, treino do Barcelona, treino do Atlético Bilbao, treino de pressão alta, pressão baixa. Isso você bota num computador hoje, o computador te dá a semana de treino, né? Mas como você vai inspirar pessoas a acreditarem nesse treino é que é a grande sacada para mim, né? E por isso que hoje você tem nas universidades brasileiras, portuguesas, espanholas, né, grandes treinadores, métodos, aplicadores de método de treino na semana. Isso não me preocupa. Acho que isso você pega um telefone, mas como você vai gerir as frustrações desses treinos? A ilusão de que esse treino possa te fazer ser campeão. Como é que você vai lidar com um cara que estava treinando e no outro dia está no time, no outro dia não está? E eu acho que, mais do que, insisto, do que uma nacionalidade, coincidentemente, hoje estou trabalhando aqui com o Hernan Crespo, que é um cara de fala espanhola, de fala castelhana, mas que tem uma visão europeia de futebol, e essa mescla me parece que vai ser algo que vai surpreender muita gente, mas que tem em cada gesto, em cada manifestação, a preocupação com o ser humano, né? Eu vou cometer uma inconfidência aqui, já que a gente está conversando, né, de uma forma tão descontraída. A primeira preocupação que ele manifestou aqui conosco foi exatamente não passar uma imagem de exclusão, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, eu não vou citar nomes aqui, mas alguns processos de treinadores que vêm de fora, ele é um processo de uma inclusão intensa e plena do seu nicho, e não raro de exclusão e até de afastamento de profissionais que estão no clube. Então, a primeira coisa que ele me dizia, desde o início que conversamos, e dizia não a mim, ao Belmonte, ao Nelson, ao Muricy, inclusive, o Muricy conversou muito com ele, foi importante nesse processo de ambientação, é que ele queria chegar pertencendo ao São Paulo. E para pertencer ao São Paulo, você tem que entender que as pessoas que estão aqui é que te vão te dar essa dimensão. Voltamos à Chapecoense. Se eu chegasse na Chapecoense, com toda a experiência que eu tinha de Grêmio, com tudo que eu vivi no Grêmio, achando que eu era maior que a Chapecoense, já cometeria o primeiro erro, né? Então, o Brasil, eu continuo achando que o Brasil tem grandes treinadores, eu continuo achando que o Brasil, que os treinadores brasileiros têm um protagonismo importante, mas eu acho que a vinda dos treinadores estrangeiros para o Brasil vai retroalimentar, eu gosto muito dessa expressão, o processo como um todo. Os treinadores brasileiros certamente estão se questionando hoje por que o mercado está sendo invadido
entre aspas, por esses profissionais, e eu não tenho dúvida que o perfil vai ser cada vez mais de buscar entender o que o cara de fora traz de bom para mim e o que eu posso levar para fora também, né? Porque, para mim, isso é fundamental. Vamos chegando ao fim, mas nesse fórum, e a gente já deixa um convite, voltando a uma fala sua, desse egoísmo, das pessoas entenderem ou acharem que conhecimento é poder, né? Volto no filósofo, quem acha que sabe tudo está mal informado, e aí a gente pode, na missão que a gente acha da Universidade do Futebol, de executivos como você, a gente criou também um espaço no Clubhouse, toda terça-feira. O mais animado é o Medina, né? Que é uma coisa em que Medina, vamos para o Clubhouse, pessoal, ai, será, né? Que ferramenta? Medina, não vamos. E nós criamos esse espaço de um compartilhamento super aberto, então depois eu te mando o convite. E vou terminar te perguntando sobre a importância do conhecimento, do compartilhamento, do desenvolvimento da equipe, né? Em torno de estudar, né, Rui? Você falou demais e com muita propriedade. Vou ler só o livro É Porque os Generalistas Vencem um Mundo de Especialistas, que é do David Epstein, e aqui tem uma frase que é The Wall Street Journal, fez o seguinte comentário: como David Epstein nos mostra, saber um pouco sobre várias áreas nos prepara para o inesperado. Perfeito, então, eu acredito muito nisso. Queria terminar te perguntando, você, né, que tem esse amplo conhecimento, como é que você vê esse papel do conhecimento, do estudo, do time, para que a gente continue esse processo de evolução do futebol brasileiro? Heloísa, eu sou um generalista, né, por excelência. Então, assim, só que eu tenho, talvez o que tenha me trazido até aqui, até o São Paulo, esse transcurso de vida, né, que me fez sair do menino que amava futebol, sem nenhum talento, né, mas que sempre quis estar perto do futebol, ainda que não tivesse condição física para ser um atleta, não tivesse talento para isso. Foi exatamente ser generalista que me trouxe até aqui, né? E a única divergência que eu tenho em relação à tua manifestação é que eu não tenho muitos conhecimentos, eu tenho muitas dúvidas, né? Eu sempre fui um cara de muitas dúvidas, de muitos desconhecimentos, né? E isso me fez buscar respostas, me fez buscar conhecimento. E eu acho que o primeiro movimento que o ser humano que está dentro do futebol tem que fazer é entender que ele é um organismo tão dinâmico, tão pleno de mudanças, tão pleno de alterações sísmicas, né? E que, inclusive, está inserido num contexto em que hoje, por exemplo, antigamente você entrava num bar e meia dúzia de pessoas falavam daquilo que você viveu, daquilo que você opinou num jogo de domingo. Hoje, milhões de pessoas opinam nas redes sociais, não raro de uma forma definitiva, não raro de uma forma agressiva, e isso faz com que os desconhecimentos aumentem muito, né? A gente não consegue entender por que algumas coisas acontecem. A gente não consegue entender como é que você faz tudo certo e dá tudo errado ao final, né? Ou como você faz tudo errado e você conquista um título. Por isso que eu sempre questiono, e podem alguém achar que isso é papo de fracassado, não é, né? Eu tenho muito orgulho dos meus fracassos. Tenho muito orgulho dos meus fracassos. Foram os meus fracassos que me fizeram ser o homem que eu sou hoje, com inúmeros defeitos, com algumas virtudes, mas foram os meus fracassos que me fizeram chegar a ter o privilégio de estar aqui falando com você, de estar aqui falando com o professor Medina, contigo, Luísa, com o Rafael e com todo mundo que está aqui, de estar ao lado de pessoas como o Paulo André, que é um amigo que o futebol me deu. Por quê? Porque eu tenho plena consciência dos meus fracassos. Foram os meus fracassos que fizeram eu buscar conhecimento. Então, estudar, entender teus fracassos e chegar ao momento em que, mesmo na vitória, com a taça, com a medalha no peito, você para e pensa assim, calma, esse não é o fim, esse é o meio. Eu não sou tão ruim porque perdi um jogo e eu não sou tão perfeito porque conquistei uma taça, né? E isso só se consegue entendendo o processo de conhecimento, entendendo como a gente se situa nesse mundo tão capaz de te rotular, tão capaz de te definir, porque a gente não é definido pelo que a gente tem, a gente não é definido pelo que a gente carrega no peito, dourado, prateado, bronzeado, a gente é definido, na minha modesta opinião, pelo aquilo que a gente aprendeu com os fracassos. Então, na condição de absoluto generalista, né, eu te digo que estudar é fundamental para a gente se entenda nesse contexto todo,
E não sei se já chegamos nesse momento, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, foi muito gratificante estar aqui com vocês. Eu sou um fã incondicional da Universidade do Futebol, sou um fã incondicional do professor Medina. O professor Medina tem um case na vida dele, eu até fiz um bate-papo uma vez na CBF, ele estava sentado na frente, eu pensei, porra, o que eu vou dizer para esse cara? Né? O que eu vou dizer para ele que ele não saiba? Né? E eu contei para ele da minha vida, porque da minha vida ele não sabia. E eu me lembro que lá no Internacional, né, eu vivi isso, ele fez um prognóstico, e ele foi muito criticado por esse prognóstico, e foi o prognóstico mais brilhante que eu vi na minha carreira, né? De como ia acontecer, aonde ia acontecer e por que ia acontecer. E ele não sabe disso que eu vou dizer aqui hoje, mas ali nascia o Executivo de Futebol, né? Quando eu vi o que o professor Medina disse com tamanha convicção, com tamanha coragem, sendo extremamente criticado, ele lembra disso, e o Internacional virou um clube campeão do mundo a partir de uma previsão que ele fizera 5, 6 anos antes, de uma forma absolutamente precisa. E ali eu comecei a entender que mesmo quando a gente é criticado, mesmo quando a gente é liquidado, naquela época não tinha rede social, né, professor Medina? Então foi mais leve. Tinha muro nas paredes. Tinha muros nas paredes de Porto Alegre que eles postavam as mensagens carinhosas. Exatamente. Hoje os muros são maiores e mais intensos e mais amplos, né? Mas foi ali que nasceu o Executivo de Futebol Rui, né? Obviamente que tem o Fábio Koff, que tem um papel importante nisso tudo, mas ali eu entendi que era possível sonhar, era possível ter coragem de enfrentar a paixão, às vezes o ódio, de uma forma muito corajosa e com conhecimento. Então, que fica aqui a minha fala de que conhecer, estudar é fundamental em qualquer atividade humana, principalmente no futebol. Medina, o encerramento é seu. Com certeza, depois dessa aí. Não, sem palavras, né, Rui? Eu agradeço muito o carinho, né, do que disse no início, reitero agora, né, realmente não tinha essa história completa que você contou hoje, né, mas a gente fica muito assim, honrado, né, de ver um profissional como você, né, que constrói a sua jornada aí entendendo, né, procurando entender as dificuldades, né, e é isso, né, a única coisa que a gente sabe mesmo é que a gente sabe muito pouco, né? Acho que ter isso sempre presente é fundamental para que a gente possa avançar e contribuir, né? E queria aqui, né, em nome da Universidade do Futebol, agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade que você nos deu, né, de a gente fazer uma reflexão muito gostosa, né, e muito, acho que, de proveito para aqueles que acreditam naquilo que a gente acredita, né? E vamos errando aqui, errando ali, um acerto aqui, um acerto ali, isso é a vida, né? É a profissão no futebol e a vida de uma forma geral, né? Foi muito deliciosa a nossa conversa. Rui, muito obrigado. Viu?